Olá, seja muito bem-vindo ao Gotas de Fidelidade Podcast. Esse é o seu compromisso de toda segunda-feira, às 8 horas da noite, aqui no canal da Comunidade Católica Fidelidade da Cruz, para estar conosco num bate-papo bacana. E a primeira coisa que eu tenho para dizer para você é que curta esse vídeo. Isso ajuda muito para que muitas outras pessoas também possam encontrá-lo. E olha só, também você pode ajudar nesse momento fazendo a divulgação, colocando para todo mundo que você conhece o nosso canal. É muito simples. Faz assim, quando tiver uma parte muito bonita do podcast, algo que estiver impactando na sua vida, tira um print, grava um momento, né, você está assistindo ali na sua Smart TV, pega o seu celular e reposta lá na sua rede social, lá no seu Instagram, no Twitter, ou então manda no seu WhatsApp. Eu sei que você tem muitos grupos e que você pode sim pegar o link ali, ó, e compartilhar com todos eles. Seus amigos da paróquia, seus amigos da escola, manda para os seus familiares, diga assim: olha, é muito bom, é maravilhoso participar desse bate-papo. E assim nós juntos fazemos esse podcast cada vez melhor. Muito bem? Mês de maio, meus irmãos, começou um mês de Nossa Senhora, a nossa mãe e mãe de Deus. Ela que é modelo de intercessão para nós e para toda a igreja. E ela vai nos auxiliar durante todos os episódios desse mês. Segundo o compêndio do Catecismo da Igreja Católica, lá no número 554, a intercessão nada mais é do que pedir em favor do outro. A intercessão, conforma-nos e une-nos à oração que Jesus intercede junto a Deus Pai por cada um dos homens, e em especial pelos pecadores. A intercessão ela deve se estender também aos inimigos. Olha, então interceder é pedir em favor de alguém, do próximo, do inimigo, daquele que talvez você não seja tão amigável. É colocar-se entre Deus e aquela outra pessoa, rogando pela sua causa e pela sua necessidade. Então, nos diz Santiago, ele nos exorta a dizer: orai uns pelos outros. E para ser descurados, a oração do justo tem grande eficácia. Cara, na intercessão, aquele que reza não procura fazer os seus próprios interesses, mas sim, sobretudo, os dos outros, como diz São Paulo nas cartas aos Filipenses, lá no capítulo 2, versículo 4. E quem reza mesmo por aqueles que fazem mal. Isso nós vemos lá no Catecismo da Igreja Católica, no número 2635. Mês de maio, mês em que nós adotamos como tema central do nosso podcast de toda segunda-feira, Igreja, Carismas e a intercessão de Nossa Senhora. Em muitos momentos da Bíblia, nós recordamos, nós percebemos como a igreja levanta a sua voz para interceder, seja por um dos membros ou por toda a comunidade, né? Veja lá em Atos dos Apóstolos, quando Pedro estava na prisão, havia uma oração fervorosa da igreja que subia continuamente a Deus, intercedendo a favor dele. E que nós também possamos interceder por esse nosso podcast, por cada um dos nossos apresentadores e muito especialmente pelo nosso convidado do dia de hoje, que será fantástico. Será um bate-papo maravilhoso e inspirado pelo Espírito Santo. Olha só, fica até o final. Fica até o final e vai mandando esse link para todo mundo. Outra coisa, não esquece também que esse podcast, ele é também no Spotify, lá no Amazon Music, no Apple Podcast, você pode escutar o nosso podcast. Esse episódio termina hoje, quarta-feira, está lá nas principais redes de áudio, né, para que você possa escutar. Vai lá no Spotify, curte o nosso canal lá do Spotify e faça conosco também esse momento de poder curtir, né, o nosso podcast. Eu quero chamar logo os nossos
queridos apresentadores para que vocês já curtam bastante esse nosso conteúdo do dia de hoje. Então, venha primeiro as mulheres, óbvio, né? É o momento delas também, o momento de Nossa Senhora. Venha, Camila, uma boa noite. Boa noite, Abílio. Boa noite para todos que estão nos assistindo. Mais um podcast. Feliz em participar desse momento, mais uma vez. Mais uma segunda. É isso aí. E nosso querido, chega junto, Danilo. Boa noite. Boa noite. Camila, tava com saudade de você já. Pois é, você me abandonou. Não, jamais. Rapaz, esse William Dantman, você viu? Primeira. E na hora que ele falou primeiras mulheres, eu fiquei com medo de repente ele dar um erro na tecla e me colocar aí, galera. E aí? E esse erro aí, hein? Aí não. Ó, eu vou saindo aqui de fininho, vou estar nos bastidores, qualquer coisa é só gritar. Tchau, tchau. Qualquer coisa, estamos no ponto. E aí, Camila, quanto tempo, né? Já quase um mês sem a gente apresentar junto, é isso? Quase, pois né? É, por aí. A gente apresentou em segundas diferentes também. Tava com saudade da tua companhia. Quase não te vejo, pouquinho. A gente se vê pouco, a gente até tava falando hoje por telefone, por mensagem. E é estranho, porque quando a gente fica uns 5, 6 dias sem a gente se encontrar, a gente é uma saudade diferente, porque a gente praticamente se vê. A gente tá tipo 12/36, né? A gente se vê dia sim, dia não. E aí quando passa mais tempo... Faz falta. Aí se encontra aqui no podcast. Pronto. Pois é. Tá ótimo. E aí, eu vou fazer a pergunta que não sai da minha boca, as novidades. Tudo certo, graças a Deus, tudo tranquilo. E você, novidade? Não tem novidade quando você pergunta, nunca tem. A vida tá aí do mesmo jeito. Vou dizer como seu esposo, minha vida é uma vida pacata, né? Tranquila. Só ali na rotina. Não, cara, velho, é engraçado, porque assim, uma novidade. Boa noite. Boa noite, Mônica. Mônica, Paty, já tem uma galera aí mandando. Quem estiver aí nos assistindo já vai mandando. Camila, eu e Débora, desde do nascimento da Catarina, tinha tempo que a gente não tinha um tempo em casa à noite, sozinhos, assim, e agora as meninas estão na creche, né? E, cara, tem sido uma experiência maravilhosa, porque, assim, como as meninas interagem muito, brincam muito e tudo, então, quando chega em casa, as meninas praticamente já vão dormir, né? Eu tô até preocupado hoje, assim, como é que vai ser a rotina agora, mas as meninas já estão indo dormir. E aí, coisa boa. Tá sendo bem Isso legal. que é vida, menino dormindo cedo. Isso que é vida, mas vamos lá, que eu acho que a gente tem muito assunto hoje. Não sei se será que vai ter polêmica hoje, será que vai ter... Tu gosta, né? Aquelas perguntas. Eu acho que acabou essa fase, mas vai que hoje volta, né? Vamos chamar nosso convidado. Ele que é... vou deixar que ele se apresente, né? Então, que rufem os tambores para o nosso convidado de hoje. Chegou! Estamos na área! Leonardo, eu não vou nem falar o que você falou para mim nos bastidores, porque eu acho que a galera vai ficar muito surpresa. Pessoal, surpresa. É o Danilo ou o Tainá? Me respondam aí. Será que eu estou conversando com 2 fundadores? Pois é, Camila. Quem será? Olha, gente, é uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. A comunidade Fidelidade da Cruz é cara ao meu coração. Posso dizer, e o Tainan sabe disso, né? Que nós somos irmãos em comunidade, claro, em Cristo Jesus, mas as nossas comunidades são irmãs. É uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado
pelo convite, viu? Nós que agradecemos muito, 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 muito. E acredito que vai ser uma noite. Acredito que a gente vai ter um bate-papo bem legal. E aí eu queria que você se apresentasse, né? Quem é o Leonardo? Para que nossos irmãos possam conhecer um pouco. Eu gosto sempre de dizer, quando fazem-me essa pergunta, que eu sou um filho amado de Deus. Quem é o Leonardo? Um filho amado de Deus. E por graça de Deus e pela misericórdia de Deus, ele me constituiu fundador da comunidade católica Filhos da Misericórdia. A minha comunidade este ano faz 15 anos de fundação. Sou casado com a Juliana, minha esposa, há 18 anos. Temos 2 filhas lindas, Emanuela e Maria Júlia, e tem um no céu já, graças a Deus, o intercessor no céu. Então, é uma alegria estar aqui com vocês. Minha comunidade fica em Unai, próximo a Brasília, né? A gente está pertinho de vocês. E por hora é isso aí, tá bom, né? Por hora tá bom. Não precisa falar de idade, não, né, Danilo? Não precisa falar de idade, não, né, Camila? Pula essa parte. Não, tá ótimo. 15 anos de fundação. Como eu sou novinho, 18 anos como de eu sou novinho, eu não importo em falar de idade. Dá para fazer as contas aí. Dá para ter uma ideia. Dá para ter uma ideia. Essa calvície não é de idade, essa calvície é de genética. É charme. Cara, eu falei para você, Camila, que ele é sensacional. Eu falei para você. Tô gostando. Cara, então, falando em comunidade, né? Você que é um fundador, e esse negócio, quando a Camila falou um negócio, chega a me dar um trem, quando a Camila disse assim, será que eu estou falando com 2 fundadores? E eu, tá falando não. Tá falando não, senhor. Não tá mesmo. Ai, Danilo. E foi um sentimento que um dia passou, mas Deus falou assim, não, meu filho, fica ali, ó, fica ali. Mas falando em comunidade, né, São João Paulo II nos diz que as novas comunidades são uma resposta, né, providencial, suscitada pelo Espírito Santo para estes dramáticos desafios que nós temos hoje. Como você tem visto as novas comunidades ajudando a igreja hoje? Cara, eu posso dizer mais e completar o que você disse aí? Com certeza. As comunidades são sinais da intervenção divina, sem dúvida nenhuma. Olhando para toda a história da igreja, em que o Espírito Santo, ele é criativo, ele é dinâmico, ele é maravilhoso, né? Então, ele olhando a fragilidade humana no tempo, ele vai intervindo, né? Deus vai intervindo através da ação do Espírito. E pós-Concílio Vaticano aqui, com a graça do derramamento do Espírito, está aqui eu e vocês, as nossas comunidades, servindo a igreja. Eu vejo as comunidades prestando um auxílio magnífico para a igreja. Por quê? Porque, de fato, despertou o sentimento, um dos sentimentos do batizado, que é a missão, né? Que é essa missionaridade que está dentro de nós. As comunidades, elas não estão presas a um espaço, né? A paredes. Elas, de fato, são chamados, todos os nossos carismas são chamados a ser boca de Deus no mundo, né? Então, de fato, a igreja tem olhado para nós, como olhou há tempos para as congregações, as ordens religiosas, e, de fato, elas prestaram um auxílio maravilhoso para a igreja, né, em tempos tão difíceis, do iluminismo e tantos outros anteriores na Idade Média, Idade Moderna, mas chegou até nós, né? Aqui estamos nós, com a nossa alegria, com a nossa jovialidade, servindo a igreja, né? Como é que eu vou até aproveitar desse gancho. Como é que você tem visto? Porque como é que você tem visto assim? Eu sei porque eu sempre fui um pouco à frente de todos os movimentos que eu participei dentro da minha paróquia antes de ir para a comunidade, né? Salvo engano, aí a gente está indo para... Eu estou indo para 7 ou 8 anos já que estou na comunidade, mas eu lembro que antes disso, o fato de ser
coordenador de grupo de jovem, coordenador de catequese. Então, algumas vezes você vai ali no confessionário, você encontra uns padres e fala, você vai ser fundador, você ainda vai ser fundador de uma comunidade, junta esse povo, vai rezar, e não sei o quê. Por algumas vezes eu acreditei muito nisso, assim. Em alguns momentos da minha vida eu falei assim, será que vai ser isso? Será que eu vou ser fundador de uma comunidade? Será que eu vou ser algo nesse tipo assim? E aí eu não sei se foi uma impressão minha, e aí eu queria muito que você pudesse também partilhar um pouco do que você pensa sobre o assunto, mas num determinado tempo, não virou um pouco que uma moda, as pessoas, vou fundar uma comunidade, se eu estar um pouco à frente, vou fundar uma comunidade, e aí você vai vendo um monte de gente, vou usar esse termo, talvez brincando com algo que é muito sério. Não, sem dúvida nenhuma, né? A gente precisa virar a chavinha. Acho que as pessoas às vezes não se encontram dentro do movimento de uma pastoral e decidem fundar a comunidade. A gente esquece que existe um carisma, uma intervenção de Deus, uma graça de Deus dada a uma pessoa indigna, né? Para falar a verdade, eu nunca pensei em ser fundador de uma comunidade. Aconteceu no tempo, né? Aconteceu. Eu era coordenador da renovação carismática aqui em Unai por 2 anos e coordenando a renovação do município, era mais de 500 servos, era quase mais de 50 grupos de orações que eu coordenava e coordenando toda essa dinâmica da renovação carismática, eu recebi um chamado de Deus, né? De fato, é um chamado de Deus. Então, o que falta, na verdade, é onde eu posso olhar para a primeira pergunta sua. Às vezes a igreja pode olhar para nós com outro olhar por falta do discernimento de muitas pessoas que desejam fundar a comunidade, sem escutar Deus, às vezes, né, brigou, sei lá, por vários fatores, né? Então a igreja, às vezes, ela olha para a gente com esse olhar de insegurança, de incerteza. Será mesmo? O tempo vai dizer que, de fato, é de Deus ou não, né? É de Deus ou não. Mas isso me preocupa bastante, como preocupa várias devoções dentro da igreja que se tornam modismos, né? E sem a verdadeira piedade e fidelidade à igreja. Leonardo, na sua primeira fala, eu achei muito interessante quando você coloca a criatividade de Deus, né? Eu achei isso bonito. Nós sabemos que Deus é muito criativo e é por isso que tem vários carismas, né? Vários lugares onde a gente pode se encontrar dentro da igreja. Se eu não consigo estar ali na renovação carismática, eu vou procurar algo que eu me sinta mais à vontade, mas que seja o principal, que eu consiga servir com tudo aquilo que eu tenho, com a minha verdade, né? E falando na criatividade de Deus e carisma mesmo como uma graça dele, eu acho que é interessante a gente explicar um pouquinho, você mais ainda como fundador, o que é carisma. Porque eu acho que até mesmo nós católicos e muitas pessoas dentro da própria igreja não entendem isso, né? O que é carisma nas comunidades. E falar um pouquinho também sobre o carisma da sua comunidade, das Filhos da Misericórdia. Qual é o carisma dela? Então, São Tomás de Aquino diz que os carismas são faculdades extraordinárias dadas por Deus. Ou seja, podemos dizer, se a gente olhar qualquer dicionário teológico, é uma graça divina, né? Uma graça de Deus dada a uma pessoa com certeza miserável, pecadora, indigna, né? E o Senhor viu ali, através da miséria da pessoa, uma possibilidade, né, da graça de Deus acontecer, né? Então, carisma é uma graça de Deus, é um dom de Deus, é um dom sobrenatural de Deus. A gente não senta, não se ajoelha diante do Santíssimo e reza assim, me dá um carisma. Senhor, Virgem Maria, me dá um carisma. Não é assim que acontece. Olha, eu estou sentindo, não é assim. Deus olha, de fato, com muita misericórdia mesmo, e dá essa graça para nós. Olha, para falar a verdade, sabe quando eu descobri que eu era o fundador?
Eu fui numa comunidade chamada Palavra Viva. O Alisson Norberto me ajudou muito em todo esse discernimento inicial da fundação da comunidade, né? E numa das minhas visitas a Curvelo, no início da minha comunidade, a gente lá conversando, ele puxou a cadeira assim, puxou a cadeira da mesa e falou assim: parabéns, sentem aqui, vocês têm um fundador. Então, foi algo assim, eu comecei a chorar, e a gente não quer, pode perguntar para todo fundador se ele queria ser um fundador. Então, assim, o carisma da minha comunidade... Danilo está querendo falar e está certo. Fala, Danilo, chega aí. Eu que nem sou fundador, mas que sou dirigido por um. Sim. Eu já nem quero ser, você imagina que já é. Olha, posso dizer assim, de uma forma bem mística, que nós somos chamados, os fundadores são chamados como Moisés, a conduzir o povo até a terra prometida. Só que a gente não vai entrar nela. Entende? Que forte. Nós não vamos entrar na terra prometida, assim como Moisés. Nós vamos conduzir o povo até lá, vamos ver a promessa de Deus acontecer, e vocês, Danilo, Camilo, os membros da minha comunidade, são os responsáveis para conduzir a comunidade à terra prometida. É uma reflexão que eu fiz esse final de semana, até dando a formação para os meus membros da comunidade. De fato, nós somos Moisés. Olha para a história de Moisés, o que Moisés lutou com o povo. Olha a luta do fundador com o membro da comunidade. Muita luta. Oh, meu Deus do céu. Vocês dão trabalho demais. Então, só um pouquinho. Cara, Leonardo, você estava falando aí da comunidade Palavra Viva lá de Curvelo. Sim. E aí eu lembrei que eu conheço um... Na verdade, ele foi meu chefe. Ele é irmão... O Alisson? Não, é o Eduardo. Não sei se você o conhece. Mas eu acho que ele é irmão de uma moça lá que é membro da comunidade. Sim. E a gente estava em São Paulo em um evento, a gente não conseguiu participar da Santa Missa lá. E eles têm uma casa lá em São Paulo, agora eu não lembro aonde. E aí a gente participou da missa lá. E eles falaram: não, vem para cá que o padre vai celebrar para vocês poderem participar da missa. Que a gente não tinha conseguido. E quando você falou Palavra Viva Curvelo, aí me veio isso aí. E aí, por graça, o fundador da comunidade estava lá. Né? Que eu nem sabia o tamanho que tinha essa comunidade Palavra Viva lá, né? Enorme. E é enorme. E aí ele é bem profético mesmo. A gente lá, e acabou a missa, Camila, a gente acabou a missa, assim, na ação de graça, e começou a orar em línguas, e orando em línguas, e orando, e ele é muito profético, e muita profecia, assim, é verdade. Verdade. Mas, assim, eu sempre tive o desejo, não estou aqui para falar do testemunho, né? Do meu testemunho. Mas, porém, o meu testemunho está ligado muito ao carisma da minha comunidade. Porque no momento que eu tive o encontro pessoal com Jesus, a pessoa virou para mim e disse... Porque eu cheguei desfigurado no encontro, né? Não vou aqui deixar uma interrogação, depois vocês... Depois nós falamos do testemunho. Mas eu cheguei desfigurado no encontro, e lá uma pessoa rezou por mim, me levou diante de um espelho, debaixo de um pé de manga, e disse assim: Deus ama você do jeito que você é. E isso mudou a minha vida. Ele não rezou por mim, eu não repousei no Espírito, eu não olhei línguas, eu não fui batizado no Espírito. Não, essa simples palavra mudou a minha vida. E o meu carisma está muito ligado a isso, porque o carisma da minha comunidade é ser profeta do amor. O nosso carisma é chamado a demonstrar ao mundo a face amorosa de Deus, levar a misericórdia de Deus. Então, vocês estão vendo aqui a imagem do misericordioso, né? Faz parte do meu carisma, né? Levar a misericórdia de Deus. Então, está muito ligado ao dia em que... Mas isso demorou, viu, para mim compreender tudo isso. Demora. Mas foi o início, não é de tudo. Leonardo, você falando do amor de Deus, né? Que é o carisma da comunidade. A Thaís coloca aqui, né? Meu pai fundador, posso dizer algo dele. Léo tem um amor que vem de Deus. E foi exatamente isso, né?
O Léo exala o amor de Deus, vivendo o próprio carisma mesmo, né? Como fundador. Olha aí, seus filhos presentes Aí. aqui, Beijo para confirmando vocês. isso. Então é isso mesmo. Eu não sei se eu Ai, respondi a pergunta, Danilo. Eu acho que sim, né? Não, Não sei. não, na verdade, Foi, é que Alex. eu tenho um outro bate-papo aqui com a Camila aqui, que a gente está conversando, e aí eu vou falando assim, olha, ele já respondeu a 3 sem eu perguntar. A próxima, aí eu já falei, já pode Eu tô pular muito para a próxima. atrevido. Cara, Mas é assim mesmo, uma levando a outra. mas assim, essas experiências assim de que a gente vai tendo. Eu vi uma pregação hoje do Frei Gilson e dizia justamente isso assim. É muito se abandonar de si, se abandonar da razão para viver um propósito, porque assim, não tem o porquê uma pessoa querer ser fundador, não tem o porquê. Não tem assim. Se você falar assim, você vai pegar 20 pessoas que não quer nada e vai fazer com que elas queiram tudo que é Deus e vão se juntar numa casa para rezar e vão se formar, não tem porquê a pessoa sair de sua casa para viver isso, E a né? pessoa que você pensa vê assim, isso reduz muito o que é ser comunidade. E aí, quando eu fui, e aí nessa pregação do Frei Gilson, ele dizia justamente isso assim: parece que nós somos os loucos, o que nós fazemos, né? Porque o mundo ele tá tão. O comum, as pessoas falam, isso é normal, tudo é normal, né? Isso é normal, isso é normal. Mas não é que é normal, é comum, mas não é normal, não é para ser normal. E aí parece que o que a gente vive é anormal, né? O que a gente vive, o que a gente se propõe a viver é anormal. Assim, isso é povo louco. E aí é justamente isso, assim. O chamado de Deus para essas experiências nos faz ver o quanto ele é bom conosco. Porque, por mais que não tenha sentido em ser fundador, mas não teria um outro lugar para você estar, Leonardo, a não ser como fundador. Sem dúvida nenhuma. Eu sempre quis viver em comunidade, né? No meu início de conversão, eu queria conhecer esse Deus que me amava acima de qualquer coisa, né? Acima de tudo. Então eu procurei pesquisar, eu fiz encontro até de ministro da Eucaristia, sem ser chamado a ser ministro da Eucaristia. Fiz tudo quanto vocês imaginar. Da igreja eu fiz. Porque a minha sede era grande, né? É aquilo que Jesus fala à samaritana mesmo. Mas eu queria tanto ser comunidade, da mesma forma minha esposa, tanto que no início do nosso namoro, nós terminamos, ela foi para o convento, né? É outra conversa também. Mas no coração meu e dela existe um desejo muito grande de dar a vida para Deus, né? Então, no início da fundação, nós começamos um caminho vocacional na comunidade Sagrada Família do Ítalo Fassanella, né? Nós começamos ali e através de uma indagação de uma pessoa também, eu reuni o povo para rezar. Uma pessoa virou assim para mim e disse: por que na nossa diocese não tem nenhuma comunidade? Eu falei: não é mesmo? Por que será? Então aí a gente foi rezar e ali Deus revelou coisas maravilhosas, né? Do início tem 3 pessoas, inclusive as cofundadoras estão aqui. A minha esposa é a cofundadora e a outra cofundadora está aqui em casa também hoje. Legal. O Danilo falando que acabou que a 3 já foi, né, Danilo? Mas eu acho... Seguindo aqui o roteiro, né, do podcast. Mas acho interessante a gente falar, né? Lendo um pouco sobre comunidade, sobre carisma, sobre a vida do fundador mesmo, a gente achou essa frase que eu acho muito boa, né, para o nosso bate-papo. A experiência pessoal do fundador é essencial na obra de Deus. Então, assim, o Leonardo por completo, aquele ali da família, que foi se desenvolvendo, foi querendo mais de Deus, que foi fazendo vários encontros para se encontrar com ele, até se deparar, né, com... a gente fala que a gente só vai ser plenamente feliz quando estiver fazendo a vontade de Deus. E a gente vai demorar muito nisso, às vezes, né? Às vezes vai encontrar... a gente estava com um padre aqui no mês passado, que a gente perguntava para ele como ele soube que ia ser sacerdote. E ele falou que não houve nada de extraordinário também, e isso me encantou muito.
como você falou, não repousei no Espírito Santo, eu não orei em línguas, assim, para descobrir que eu ia ser fundador. Foi uma experiência, né, de uma pessoa falar com você nesse pé de manga. E ele falava que com 6 anos, ele cumprimentando o padre todos os dias, ele pensou ali com ele mesmo, eu vou ser padre. E ele nunca mais voltou atrás, né? E às vezes a pedagogia de Deus é muito diferente para cada um. Às vezes a gente tem algumas experiências mais, vamos dizer assim, marcantes, mas Deus fala ali nas pequenas coisas mesmo. E voltando para essa experiência do fundador, né? São João Bosco era órfão, e ele criou, né, a missão dele para socorrer mesmo aquelas crianças órfãs que estavam em situação de risco mesmo, né? E então, assim, a experiência da vida dele desagou na missão dele, né? E é interessante ver você falando que a sua experiência também desagou no carisma da comunidade Filhos da Misericórdia. E aí a gente estava falando sobre São João Bosco, pensando nisso, no que ele era, no que ele criou e nas pessoas que ele ajudaram a encontrar a Deus com a experiência de vida dele. Então era isso, né? E você acabou falando sobre a sua experiência de vida que levou ao carisma, que hoje aí ajuda tantas pessoas a ter esse encontro com a misericórdia também. Verdade, verdade, sem dúvida. Nós não somos um fim último, nós não estamos prontos, nós estamos em construção, né? Nós estamos em construção. Um fundador, um carisma também, ele está em construção. Por isso que eu disse para vocês que nós temos a missão de levar vocês, os membros das nossas comunidades, até o momento de vislumbrar a Terra Prometida, né? Um carisma ele está sendo gestado, gerado, quando o fundador está vivo, né, em vida, porque ele também está em transformação. E o carisma da minha comunidade, ele mexeu e mexe comigo até hoje. Porque, ô Danilo, por mim mesmo, cara, eu não tenho muita paciência, o meu temperamento não é muito bom, mas aí eu preciso olhar com misericórdia, eu preciso olhar com compaixão, né? O próprio carisma da minha comunidade ele vai mexendo dentro de mim. Quando o Tainan, eu fiz um retiro espiritual aí ano passado, ele me deu a misericórdia. Você sabe o que é que vocês têm aí, né? O céu. O céu. Quando ele foi fazendo assim... o meu é misericórdia. Ele me deu a misericórdia. Mas assim... eu preciso usar muito em mim o amor de Deus, a forma com que Deus olha para cada um de nós, mexe muito comigo. E eu preciso, da mesma forma, olhar para os outros assim, com amor, com compaixão, porque eu sou um miserável. E a misericórdia de Deus só age, isso Santa Faustina diz no diário, quanto mais eu me reconhecer miserável, tanto mais a misericórdia de Deus vai agir. E eu preciso olhar para as pessoas assim. Vocês perguntam, Léo, é fácil? Não, é muito difícil. Mas é o carisma da comunidade. Então, eu preciso me revestir deste homem, né? Novo todos os dias e moldado pela misericórdia. Não é fácil, não. Nunca! Pelo temperamento difícil, da misericórdia. Então, fala aí, Danilo, se a fidelidade é fácil, ser fiel. Rapaz, ele foi falando da misericórdia, lembrando só do céu. Aqui a gente tem um cabo de enxada com o nome de céu. Aí aqui ou vai ou racha, literalmente. Ou vai ou racha. Que é o céu? Cara, mas é justamente isso assim, porque você ia falando e eu ia pensando em algumas coisas assim, cara, né, vamos ver se vai encaixar no assunto, mas é justamente isso. Ao mesmo tempo que a gente tem que ser decisivo mesmo, assim, cara, eu sou de Deus e eu vou pagar o preço disso porque há um preço a se pagar por isso. Não é venha ser de Deus e ganhe tudo em dobro e aí penso eu que essa pedagogia não funciona. Acredito que o preço do evangelho é o mesmo de 2000 anos atrás, é o mesmo preço ainda a se pagar. E aí a gente vai vendo que é justamente isso, assim,
eu preciso se romper comigo mesmo todos os dias. E é todos os dias mesmo. Mesmo assim. Não tem um minuto que eu não posso parar e dizer assim, Senhor, eu não quero ser eu hoje. Eu não quero ser eu hoje. Não quero. Porque se a gente cair nessa imaturidade de que estamos prontos, que já somos bons. Eu lembro muito de uma frase de uma formação do nosso fundador, Camila, e ele dizia assim, se comparar com o seu eu do passado é muito fácil ser bom, porque você não valia nada. Então, se comparar com o seu eu do passado, é lógico que você vai ser bom. Mas tipo, é uma comparação inútil, porque era muito ruim. Então, qualquer pequena melhora já você fica meio soberbo. Então, assim, é de parar e falar assim, Senhor, me molda hoje, me faz um novo homem, me faz um novo esposo, me faz um novo pai, me faz um novo membro, né? E é justamente isso assim. Gostei muito desse seu pensamento. Amém. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu tenho uma frase de São João Paulo II, que é um dos patronos da comunidade, ele disse, se Jesus tivesse descido da cruz, eu tinha o direito de desistir. Então, eu não posso desistir de mim, eu não posso desistir das pessoas, né? Eu preciso prosseguir a minha caminhada. Vai doer, vai ser difícil? Vai, é um caminho difícil demais, de flores, não, de espinhos, de pedras. Nós caímos um dia, levantamos outro. E esse é o caminho também que Santa Faustina teve duas visões de dois caminhos. Um caminho de flores, lindo, maravilhoso, cheio de músicas, de flores, e este caminho levava para um abismo. Estou resumindo a história, que era um inferno. Né? E o outro caminho era um caminho muito difícil de prosseguir. E essa que levava para o céu, né? E essa transformação, Danilo, que você estava falando, isso acontece de fundador a quem está iniciando agora. O fundador não é o mais perfeito. Não é o mais perfeito. É o mais pecador, sem dúvida nenhuma. Eu falo isso para os meus membros, entendeu? Nós somos limitadíssimos. Né? O fundador, ele não é cheio de faculdades. Né? Ele não precisa ser o melhor pregador, o melhor orador. Não, ele precisa viver o carisma. Isso basta. Se eu conseguir transmitir o carisma para os meus membros da comunidade, ou para as pessoas que estão me vendo agora, ou em algum encontro, alguma pregação, isso basta. Não precisa ser o melhor. Né? Ele precisa viver o carisma. É isso. Isso. Acho que foi até na última formação, né, Danilo, que Taina falava sobre que fazer penitências demais também acaba sendo um pecado. Se eu não consigo cumprir aquilo que eu sou chamada no meu carisma, né? Eu preciso viver o carisma. De início, que já não é fácil, né? Viver as regras da comunidade, que às vezes a gente quer fazer muito e esquece do que é essencial. E você compartilhando isso me lembrava muito disso. Eu preciso viver o meu carisma e é isso que vai me levar para o céu. Pensando aqui na frase, você disse sobre o de São João Paulo II, se o Senhor tivesse descido da cruz, eu poderia desistir, né? Pensando ali na cruz mesmo. E pensando na Virgem Santíssima, né? Entrou no mês de maio, Nossa Senhora, nós estamos falando sobre carismas, fundações de comunidade e sobre Nossa Senhora. A missão de Nossa Senhora, a intercessão dela é muito importante para o nosso carisma, né? Porque ali ela esteve aos pés da cruz e hoje ela nos ensina como membros, como Tainã, como fundador, a permanecer. E a gente quer saber também a importância da Santíssima Virgem na comunidade Filhos da Misericórdia. Meu Deus. Santa Faustina, eu até peguei aqui no diário para ler. Tem hora que você tem que ler as coisas na fonte, né, Danilo? Na íntegra. Na íntegra. A gente distorce muitas coisas. Ela diz assim, estou resumindo, né? Foi ela quem me ensinou a amar a Deus interiormente e como em tudo cumprir a sua santa vontade. Sois a alegria, ó Maria, porque por vós Deus desceu à terra e ao meu coração. É ela que me ensina a amar a Deus interiormente. Isso diz tudo.
né? Maria nos ensina a amar a Deus interiormente. São Luís Maria Grimond de Montfort diz que Deus viu a nossa incapacidade, ele viu a nossa miséria, a nossa indignidade, né? Teve piedade, teve misericórdia de nós e nos concedeu a graça de uma intercessora, de uma mediadora até Jesus, né? Então, olhando para a nossa miséria, ele até coloca no tratado, né? Será que nós somos tão bons, tão dignos assim, tão maravilhosos, tão perfeitos assim, de nos aproximar diretamente a Deus, de Jesus Cristo? Será que nós somos assim, tão perfeitos, tão dignos assim, né? E ele acrescenta que Deus olhou para a nossa miséria, para a nossa pequenez, indignidade, e nos deu a graça de uma mãe, de nos ensinar a amar a Jesus. Então, Maria é a que nos ensina a amar mais perfeitamente a Jesus, amar a Deus, né? Cara, e esse negócio de... Eu em algumas pregações, assim, já no início, assim, que eu comecei a pregar, dentro de Retiro de Crisma, eu tinha uma comparação até bem rasa, assim, né? Sobre essa questão da oração, quando a gente pede a Nossa Senhora, quando a gente pede o auxílio de Nossa Senhora. E eu sempre dizia assim, não há no mundo alguém que conheça melhor um filho do que uma mãe. Não Sem tem. dúvida. Porque eu lembro muito da minha mãe, né? Trabalhava e minha mãe que fazia a minha marmita, né? Então minha mãe sabia o jeito que eu gostava, que era o feijão por baixo, o arroz, a carne por cima, a vasilha separada com a salada, com o que quer que seja. E aí, quando minha mãe viajou, e aí a minha irmã mais velha foi fazer a minha, aí ela bagunçou o trem todo. Salado, com o que quer que seja. E aí ela bagunçou o trem todo, aí ela colocou feijão por cima, carne. E aí eu sempre ficava pensando nisso. Falei, cara, uma mãe, a mãe conhece seu filho. A mãe conhece seu filho. E eu imaginava muito isso, assim, que às vezes a nossa. Porque a gente não sabe pedir. A gente não sabe pedir. Então eu imaginava que a nossa oração chegasse muito bagunçada, se fosse direta. Então eu sempre falava assim, Nossa Senhora, organiza minha oração, ajeita o meu pedido, faça com que o meu pedido seja atendido, porque eu particularmente falo, eu não sei pedir. E a senhora conhece muito bem o seu filho, então a senhora vai saber muito bem como apresentar a minha oração. E aí, quando você ia falando isso, automaticamente eu me lembrei lá nas primeiras pregações que sempre que era possível eu usava essa comparação. Se tem algo que a gente precisa aprender com Nossa Senhora é ser escravo, né? Ser escravo. Acredito que não precisa grandes tratados mariológicos para a gente aprender sobre Nossa Senhora. É só a gente ler lá em Lucas, onde ela responde sabiamente ao arcanjo São Gabriel, né? Eis aqui é escrava. E, de fato, para a gente aprender a amar a Deus na essência, nós precisamos, repito o que eu já disse, ser escravo, ser servo, ser miserável, porque a prepotência, a arrogância do ser humano nos impede plenamente de chegar até Deus, né? Olhando para o problema, Danilo e Camila, é que nós estamos, infelizmente, muitos de nós estamos cheios das doutrinas e ideologias protestantes, né? Parece que dentro daquelas 95 teses de Martinho, né, de Lutero, dentre elas, dentro do conjunto a solas Christi, né, só Cristo, né, ele é o único mediador, isso vai envolvendo dentro de nós. De fato, ele é o mediador por excelência, né? Ele é quem de fato revela toda a misericórdia e grandeza do Pai. Porém, Deus, em sua infinita misericórdia, quis precisar de uma mãe, de uma mulher para vir até esse mundo. Quem sou eu e você? Quem somos nós para questionar as escolhas de Deus, né? Uhum. Isso. Uhum.
Agora, é engraçado, né? Porque quando a gente. É porque antigamente, eu tô pensando aqui agora, Camila. E foi engraçado que o Leonardo terminou e a gente ficou assim, ó. A gente tá parecendo repórter de. A gente tá parecendo repórter de televisão, tá tipo com delay. Parece que tá com delay, né? Só que às vezes ele vai falando, a gente meio que fica sem fala, né? Aí a gente fica assim. É isso aí mesmo. Né? E a gente dá um delay. Então, falando em comunidade, falando sobre essa questão que às vezes não precisa mesmo, né, de grandes estudos, né, apenas uma abertura, né? Eu acho que esse ser escravo, eu acho que viver isso, viver, como a Camila dizia, né, viver isso e viver a fidelidade da permanência, independente de qualquer que seja a circunstância, né? Eu acho que esses dois exemplos de Nossa Senhora se seguirmos ele, seríamos bem mais felizes, né? Mas voltando um pouco a falar sobre comunidade, e você dizia assim, que na diocese de vocês não tinha comunidade, né? E aqui já tem muitas comunidades, né? Já existiam algumas comunidades grandes, assim, né? Já consolidada, como a Canção Nova, como a Shalom, mas a gente também vinha com várias outras novas comunidades. Em algum momento, quando você fundou a comunidade aí, em algum momento você sentiu que os padres tinham algum receio da comunidade, eu vou usar esse termo, né? Roubar os seus paroquianos? Eu acredito que sempre vai existir esse receio, né? Mas assim. Acho que o Leonardo agora e Camila falou bem assim: pra que ele tá. Olha a polêmica, você está querendo polêmica, viu, Camila? Não, jamais. Ele gosta, viu, Leonardo? Você está puxando seu pai fundador, viu? Ele gosta de polêmica. Não, mas não é isso, não. Não, mas assim, eu tive muitos receios, porque a minha diocese, na época, ela era fechada às comunidades. Muito fechada, né? Uma diocese com muitos adeptos à teologia da libertação. Então, toda essa novidade, de fato, assusta, né? Leigos se consagrarem, leigos darem toda a sua vida para Deus, né? Celibatários, leigos, né? Essa possibilidade de santidade que nos foi dada pela Igreja a partir do Concílio Vaticano II e que ainda assusta a gente, né? A possibilidade de leigos serem santos, né? Dom Alberto Taveira disse que as comunidades são fábricas de santos. Isso assusta mesmo, né? Mas, assim, tive muita dificuldade, nós tivemos muitas dificuldades. Até hoje, algumas, eu já escutei, vocês não são filho da misericórdia, não, vocês são filho do demônio, do capeta. Vocês já escutam muito, né? Mas não se preocupa, não. Aqui a gente já escutou, é a comunidade de infidelidade da cruz. Não, isso aí... sabe o que eu penso, Camila e Danilo? Que o que destrói uma comunidade é o que nasce de dentro, não o que vem de fora. Porque de fora vai ter crítica, vai ter perseguição e precisa ter. Ninguém atira pedra em pé que não dá fruta. Entendeu? Então nós somos chamados... É um grupinho que deu certo. Eu já escutei. Vocês são um grupinho que deu certo. Vocês são a renovação de esquerda. Até isso eu escutei. Jesus. Mas assim, a preocupação na época, nem tanto, desculpa o que eu vou dizer, nem tanto, olha eu casando polêmica, aprendendo da questão na igreja, a questão que acho que a renovação tinha, vamos profetizar, tinha o medo das comunidades roubar os servos, porque um carisma autêntico atrai mesmo, as pessoas vão querer viver aquilo ali, ué. A formação que vocês têm, que a minha comunidade tem, né? A constância da formação, formador pessoal, formador espiritual, formação humana, formação espiritual, missão. Quem não quer isso? Né? E às vezes não encontra em alguns pastorais e movimentos tudo isso que está claro para toda a igreja e que o catecismo orienta de ter formação. E as comunidades elas estão oferecendo isso. O
o próprio podcast de vocês, vocês estão oferecendo o carisma de vocês. Isso é maravilhoso. E isso causa ciúme, né? Causa ciúme. Eu tive uma época de formação com ele. Ele estava no processo de discernimento do sacerdócio. E aí eu estudava muito com ele, muito, assim. É um cara extremamente inteligente, né? E no meio do processo, né, Deus chamou ele para viver a vocação do matrimônio e ele se tornou um grande professor e formador. Ele falava muito sobre isso. Ele falava assim, nas comunidades, os párocos não devem ter medo das novas comunidades, mas ele também dizia assim um pouco, as comunidades têm que entender eu estou usando as minhas palavras, né? Mas os fundadores também têm que entender que os paroquianos procuram as comunidades, mas que eles também devem, tudo aquilo que eles absorver, também devolver para as suas paróquias. E eu ficava muito com isso na cabeça, assim, né? Os párocos não têm que ter medo, porque, assim, aqueles que vão para uma comunidade, talvez eu, a Camila, né, tantos outros membros, é porque é justamente isso, né? Às vezes a gente está na paróquia e aí a gente está ali servindo, aí é um catequista, é um coordenador, é um mestre, e aí às vezes você quer formação, você quer um aprofundamento, você quer viver uma experiência, e aí às vezes não é que a comunidade não pode dar, mas é porque às vezes não tem o carisma, não consegue dar mesmo, porque são tantas coisas também, são tantas coisas importantes a serem dadas, mas e às vezes não tem, né? E aí quando você pega uma comunidade, você fala assim, cara, você pega um membro e fala assim, eu quero mais, eu quero me aprofundar, eu quero estudar, eu quero ser formado, eu quero orar em línguas, eu quero botar a mão na cabeça do povo, eu quero que o povo coloque a mão na minha cabeça, eu quero estar junto com pessoas que queiram viver isso, é a mesma coisa. Eu lembro porque eu fiz um vocacional na Canção Nova, isso ali por volta de 2014, eu acho. Acho que foi bem isso. E aí eu lembro que... Aí foi quando eu conheci minha esposa, e aí lá, a minha formadora da época, ela disse, Danilo, o seu tempo aqui acabou, porque aqui são duas opções. Ou você para de namorar com essa pessoa para viver o discernimento do caminho, ou você continua com ela e viver o discernimento do matrimônio, e a comunidade Canção Nova hoje vê que você tem que viver esse discernimento com essa pessoa. Mas eu saí de lá, falei, cara, agora eu vou para minha paróquia e a gente vou juntar uma galera pra gente rezar. Só que não ia, não adianta, o povo não quer. Era muito engraçado. E aí logo eu conheci, e aí num evento da minha paróquia eu chamei o Tainá para pregar, e eu falei, cara, é isso aí, ó. É esse cara aí que parece comigo, não tão bonito quanto, mas eu quero viver isso aí que ele tá falando. E aí eu conheci a comunidade e é justamente isso. Há uma sede. Então eu acredito que cada um tem o seu lugar, né? Eu acredito que, né, acho que a gente vai precisar das pessoas que às vezes, como é que eu vou dizer isso sem soar de uma forma errada, mas a gente vai ter as pessoas que querem muito se aprofundar e tudo, e a gente tem as pessoas que talvez vai viver na santa ignorância, né? Fala assim, cara, eu não... Então, no raso mesmo, né? No raso. É verdade. Eu fico com medo de ser mais polêmico ainda. Aí a gente vai cortando. Leonardo, então, você vai falar mais, Daniel? Não, pode concluir. Posso comentar? Desde o início. Camila, nem eu nem você, vai ser ele. Pode falar. Então, Danilo, é o seguinte, eu vejo assim, as comunidades, de fato, vamos voltar no início, vamos começar o podcast de novo. Que a Camila citou uma frase de São João Paulo II, que nós somos a resposta providencial do Espírito para os tempos atuais. E vou dizer mais, as comunidades elas vão assumir paróquias com padre, é óbvio. Por quê? Porque percebe-se que em muitos lugares, principalmente em cidades grandes, não sei se, acho que em Brasília, tem lugares que não tem paroquianos para assumir uma catequese, um ministério da Eucaristia, não tem ninguém para assumir. Aonde vão entrar as comunidades novas? Isso já acontece na Europa.
né? Eu conversava há muito tempo atrás com o Alisson, da Palavra Viva, é isso mesmo, lá as igrejas estão se tornando museus, bibliotecas, cinemas. Por quê? Porque não tem gente para servir. O que os bichos estão fazendo? Vão lá no Brasil, que nós somos o celeiro, de fato, do mundo. Nós somos o pulmão do mundo da fé católica, apostólica, romana. Vamos lá no Brasil, vamos pegar uma Fidelidade da Cruz. Vamos oferecer aqui um santuário lindo aqui para a Fidelidade cuidar, porque não tem ninguém para cuidar. Gente, isso vai acontecer no Brasil. Nós precisamos estar preparados para isso. As comunidades, ela, de fato, é uma resposta providencial ao Espírito. Ainda mais depois da pandemia, né? Ainda mais depois da pandemia. Nossa, é a língua coçando. Mas assim, isso, a gente se aproxima tanto, a gente pega tanto um carinho enorme quando a gente pega um padre que tem esse. Ele pode até não ser, ele pode até não gostar tanto, pode, né? Mas quando você vê um padre assim, fala, cara, olha só, que é formador, que é, né? Eu tô falando assim porque a gente se aproximou esse tempo como comunidade, eu como Danilo, né, do padre François, e é um padre aqui de Brasília, talvez você até conheça, ele tem não é canal, Camila, como é que é? É um curso. É um programa. Ele tem um curso também, o COT, de teologia. Cara, ele é fora da curva, assim. E aí, ele já viu no nosso podcast. Se depois você tiver curiosidade, vai lá. Vou perguntar aqui pro meu diretor no ponto aqui qual é o episódio, já ele solta aí nos comentários. Mas a gente teve com ele, assim, e ele é fenomenal. Então, assim, a homilia dele é uma formação. Ele abriu as portas da paróquia para que a gente pudesse entrar com a comunidade e fazermos um trabalho juntos com a juventude lá. E aí, nessa quinta-feira passada, a gente estava lá para o grupo de oração jovens, e aí ele estava lá dando formação para catequese, né? E aí, assim, para a Crisme, você vê assim, não é pega a apostila da Crisme e vamos ler algumas coisas aqui. Não, ele é fenomenal, assim. Então, quando você tem a possibilidade, você vê que algumas paróquias vocês têm um padre que vai por essa linha também, né? A gente também não pode generalizar, né? Mas quando você pega um pároco que eu quero formar o meu povo, eu quero formar meus paroquianos, eu quero formar meus mestres, os meus catequistas, porque eu acho que é isso também que faz muito, muito, muita diferença, sabe? Sem dúvida. Os padres e as pessoas têm o direito de nos amar e de nos odiar, né? É assim. Tem gente que vai gostar da gente e não vai gostar. E eu não estou preocupado com isso, para falar a verdade. Eu estou preocupado, a minha preocupação enquanto fundador, isso eu falo para os meus membros, a minha preocupação é revelar ao mundo a face amorosa de Deus. Eu não estou preocupado com o que vai pensar, deixar de pensar. É claro que eu me preocupo com a santidade nossa, com o testemunho. Mas se eu conseguir, de fato, com a vida, levar a misericórdia de Deus, está feito o trabalho. Cumprimos a nossa missão. Você falando assim Leonardo, do que a comunidade. Quer falar, Camila? Pode falar. Não, pode falar, que eu vou só finalizar ali. Pode falar. Ah, tá. Não, eu já ia para 7. Eu já ia para a próxima. Travou? O teu que tá dando uma travada aí. Sério? Voltou. Vai. Pode dizer, mulher. Tá travando? Não, agora não, voltou. Pode finalizar. Tá, pode finalizar o raciocínio. Pode não, terminar. Não, já estava finalizado já. Ah, tá. Só porque eu tô travando, né? E eu tô aqui perdida. Você tá tirando selfie aí. Aproveitando, o Abílio que falou para a gente tirar selfie aqui para guardar o momento. Então. O que tu falou, eu saio. Aí ela não avisa pra gente, Leonardo, que ela tá tirando selfie, nós conversando, e a gente sabia assim, ó. Com a boca aberta. Mesmo assim, porque a gente já tá aí com 1 hora de podcast, né? E passou rápido. Nem parece. A gente aprendeu muito. Como é bom, assim, entrar em contato com outro carisma. Ouvir um fundador falar com tanto amor, né?
sobre sua comunidade, sobre seus filhos, e ver o amor também dos filhos dele com ele, né? A gente pode olhar aí pelos comentários, o amor de vocês mesmo, né? E assim, durante esses 15 anos, são 15 anos, né, Leonardo? Vamos fazer esse ano em novembro 15 anos. Novembro 15 também. anos aí. Por isso nós somos assim, eu, Tainá, nós é assim. Agora eu entendi. É a fidelidade e a misericórdia, entendeu? Ótimo. E assim, eu acho que nesses 15 anos aí de fundação, você já passou por muitas coisas, né? Assim, entraram vários, saíram vários. E assim, diante de tudo isso, das diversas pessoas, das diversas histórias, diversos temperamentos também, né? Que passou aí pela comunidade, como é para um fundador mostrar para essas pessoas que, apesar de toda a diversidade, de toda a diferença que cada um traz, né, as dores da sua história, as alegrias, e juntando esse povo todo, falar que eles podem sim servir a Deus com a vida, que independente do que eles viveram, independente de tudo que aconteceu, é o Senhor, é viver para Ele, apesar de toda essa diferença aí da comunidade, das pessoas que passaram, dos testemunhos, como é mostrar essa face amorosa de Deus para as pessoas e para os membros. Aí está a beleza de ser comunidade, né? De juntar tanta gente pecadora, junta com diferenças estrondosas no jeito de falar, de pensar, de ser, né? E colocar junto e ali fazer com que tudo bata em um só coração. Aí é um carisma autêntico, né? Não é só, como o Danilo estava falando, vou fundar uma comunidade, né? Não é isso. Você tem que ter ali um dom sobrenatural, não, repito, não por mérito nosso, porque, para falar a verdade, eu queria ter um fundador para me conduzir. Mas, assim, a graça mesmo de pegar tudo isso, esses porcos espinhos, vamos dizer assim, e colocar todo mundo junto ali, todo mundo espremido, e fazer com que a gente se aqueça e consiga levar o amor e a misericórdia de Deus. Meu Deus, eu olhando para trás, quantas coisas nós passamos, mas quanto Deus fez através da nossa miséria. Muitas coisas, quantas pessoas maravilhosas, algumas se foram, né? Ano passado nós perdemos uma membra da comunidade, que praticamente era um dos meus braços direitos, que é a Carla, por câncer, assim, fulminante, sabe? Estava sendo preparada para o celibato, e de repente veio um câncer. Olha, isso mexeu com as estruturas da gente. O padre disse assim para nós, na missa de corpo presente dela, que foi lá na casa da comunidade, ele disse, ela foi apresentar o carisma Filhos da Misericórdia no céu. Eu chorava copiosamente, né? E é nessa hora, Danilo, que a família, que às vezes não compreende o nosso desejo, elas entendem, porque a família dela a gente preparou toda a casa, né? Nós, claro, pedimos autorização para tudo acontecer lá. A família, na hora dos agradecimentos na missa, antes de prosseguir para o enterro, a família disse assim, agora eu entendo tudo o que a Carlinha queria viver. Quando ela olhava, quando ela viu o amor nosso por ela, quando ela viu o amor nosso, né, entre nós, né, a nossa saudade de fato dela, a família disse, agora nós entendemos porque a Carlinha não ia para as festas da família, porque ela estava aqui aprendendo e conhecendo quem é Jesus. Posso dizer que isso foi a maior dor que eu tive nesses 15 anos. A dor de ver o membro... Uma coisa é um membro sair da comunidade. Eu vou encontrar ele na esquina, eu vou encontrar na missa, eu vou encontrar em algum momento, eu vou encontrar ele. Agora, outra coisa é o fundador olhar e não ver aquele membro ali mais. Isso é uma das dores do fundador. Isso marcou a minha vida nesses 15 anos de fundação, sabe? E me levou a querer ser mais de Deus. Porque a vida dos santos, né, da intercessão, né, a vida dos nossos intercessores, nos ensina isso, nós só queremos ser mais de Deus.
Então, posso dizer o que mais marcou na vida de membros, vamos falar para membros da comunidade, como você estava dizendo, né? Foi a perca da Carla. Porque eu nunca mais, eu não vou ver mal, a não ser que eu vou para o céu um dia, né? Mas na terra, aqui, eu nunca mais vou vê-la. Isso dói muito. Dá saudade, viu? De verdade. E Danilo, falar mais alguma coisa? Depois dessa... Eu tô no delay do repórter ainda. Eu fiquei pensando assim, né? Falar um pai fundador. Isso ainda não aconteceu na nossa comunidade, acredito que não. E antes mesmo da gente estar aqui, né, Danilo? Acho que só mesmo quem acompanhava a comunidade teve percas e tudo, mas ouvir um pai fundador, como a gente chama, pai, me socorre nisso, pai, eu preciso daquilo, e é realmente esse sentimento que eu acho que você sentiu, né, da perca da Carla. Um pai que perde um filho ali, né? E é exatamente essa dor que eu acho que eu vejo você falando, é de um pai mesmo, que ajudou, que moldou, que deu direção, e olhar isso, ver você falando isso nos mostra, né, o amor do fundador com a sua comunidade, com seus membros, e é bonito de ver. É bonito de ver, Camila, porque é o seguinte, eu ia ter reunião para eu dar formação para os membros, ou em alguma reunião que ia ter na casa, ela ia na frente, ela fazia questão de preparar a mesa, colocar água, colocar uma flor, uma imagem. Isso é bonito de ver em vocês, sabe? Esse carinho pelo fundador. Isso não que a gente precise. Eu nunca formei os meus membros aí assim, entendeu? Mas você percebe o carinho. Isso é maravilhoso. Isso é você olhar para Deus e dizer assim, eu não sou digno disso, entendeu? Então, vê-la, como eu vi ela nos últimos momentos, né? Ela era toda vaidosa, com cabelo, e ver ela careca. E eu falei, cara, eu não posso fazer nada. A gente marcava a oração da comunidade na casa dela. Falei, minha filha, a única coisa que eu posso fazer para você é rezar por você. E que a misericórdia de Deus aconteça na sua vida. E meu Deus, isso eu fico emocionado aqui por causa disso, entendeu? Mas, assim, nos ensinou muito o que é entregar a Deus. De fato, é o que Santa Faustina diz. Santa Faustina diz que nós temos que nós não somos daqui, nós não somos dessa terra. E nós precisamos compreender isso, membros da comunidade. Olha, se Deus me colocou num carisma, me plantou ali num carisma, é porque ele tem um propósito, né? Ele tem um propósito para isso e ele quer que, de fato, eu deseje o céu ali, né? Então, as nossas comunidades, de fato, vão ser celeiros dos santos da nossa igreja. Nós vamos ver muito membros de comunidade nos altares da nossa igreja, porque tem muita gente santa, como vocês. Amém, 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 amém. Que Amém. Deus abençoe. E a história da Carla marcou a gente hoje também, né, Danilo? Cara, como é com bom certeza. ouvir. Porque igual a Camila falou, assim, eu fico pensando assim que você ser um membro de comunidade, tirando toda essa parte de formação e tudo, mas você foi falando e eu fui refletindo sobre isso, que é o seguinte, é você escolher, né, Deus te dá a graça de você poder escolher um pai, né, porque a adolescente rebelde sempre diz assim, eu não escolhi para nascer, eu não queria que você fosse minha mãe, e aí quando você toma umas 3, 4 lapadas nas costas, e aí você decide, cara, eu quero ir para uma comunidade, eu quero... No fundo, bem próximo ali de uma das perguntas que tinha, que a experiência pessoal do fundador, ela faz parte também do carisma da comunidade, querendo ou não, a gente também... O próprio fundador, ele traz o carisma, então não tem como você não falar que eu entrei nessa comunidade por causa do fundador, e eu não vejo que há um erro nisso. E aí você fala assim, a pessoa que escolheu seu pai, eu escolho essa pessoa para ser o meu pai, né? E aí da mesma forma o fundador, né, ele inspirado por Deus, ele fala assim, eu escolho essa pessoa também para ser a minha filha.
E aí esse processo de que você pode perder alguém faz parte também da escolha, né? Assim como tem todas as coisas, a gente é humano, então assim, dizer que não vai ter saudade, dizer que não dói porque tá no céu, mas dizer que não dói, que a falta não vem, é muito difícil, porque é igual você falou assim, as coisas boas, né? Talvez, não que eu queira usar de um sentimentalismo, mas quando for ter uma formação e talvez você olhar para a mesa e falar assim, pode até ser que lá tem um copo com água e uma rosa, mas você vai falar, a Carla também fazia. Então, as coisas boas vêm e eu acho que a ida dela não é uma coisa ruim, né? Como você falou assim, talvez a comunidade tenha aprendido muito, né? Muito com isso, assim. Então, assim, Foi a melhor formação que nós já tivemos. Que doeu na carne, você entendeu? Então, assim... Doeu na carne. E posso dizer uma coisa, Danilo? Assim, não, nada. Posso dizer uma Pode, coisa? por favor. Vocês são as joias raras de todo fundador. A riqueza de uma comunidade não é o que ela tem, que ela possui de bens, de prédios, de carros, não. São os membros, são vocês. Porque vocês são os responsáveis por viver essa loucura do fundador, de levar junto com ele o carisma. A Virgínia, ela teve aqui na minha comunidade, e ela, Léo, conversando comigo, eu falei, Virgínia, os bens, a riqueza da minha comunidade são os meus membros. Ela disse, Léo de Deus, muito obrigado por dizer isso. Vocês são a riqueza do Tainã, tenho certeza disso. Viu? Que lindo que a gente finaliza assim, hein? Que coisa boa. Cara, Leonardo, muito assim, muito obrigado. Né? Eu estou muito feliz, né, de estar nesse episódio, de verdade mesmo, assim, não tá falando isso porque eu sou convidado. Não, assim, eu estou muito feliz mesmo. E olha, sem saber que seria você, mas na semana passada eu falei, não, alguém assume semana que vem, porque eu já fiz nesse, se alguém puder assumir e tal, e eu acho que eu estaria um pouco arrependido neste momento. Mas estou muito feliz de estar nesse programa, de poder te entrevistar, né? Eu vou até expor a Camila, porque a Camila entrou primeiro, né? E aí eu estava ali na correria ali. Eu estava ali na correria por causa do tio de São Miguel, mas resolvi. E aí ela falou, entra aí, vai entrar. Não, eu falei, não, tô entrando. Ela, Danilo, vai ser de boa. Ela falou uma coisa assim, Danilo, vai ser de boa, ele é bem tranquilo, assim. Porque a gente fica preocupado como é que vai ser a pessoa. A gente gosta quando o negócio, né, flui tranquilo. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite, viu? Eu amo vocês. Eu amo o carisma, a fidelidade da cruz. Eu amo de verdade. Não é demagogia, não tem, não sabe disso. Hoje ele me mandava mensagem, Léo, eu falei de você hoje. A gente conversava hoje. Eu falei, eu amo o carisma de vocês. De verdade, eu fiquei muito assim honrado de estar aqui partilhando da minha miséria, né? Porque aí a misericórdia de Deus ela resplandece. Então muito obrigado, Camila, você, Danilo. Foi um prazer conhecer vocês. Eu não conhecia, não sei se dia que eu fui aí meu retiro se vocês estavam aí, né? Não, mas não tinha perdido muita coisa, não. Não conhecia a gente, não estava perdendo muita coisa, não. Disse, né? Mas quando a gente se vê, faço questão de dar um abraço a vocês. Viu? Muito obrigado. Com certeza. Nós que agradecemos, viu? Meu diretor já colocou, já falou para mim aqui no ponto, né? Que agora nós vamos para a nossa oração. Sempre no final do podcast, a gente tem uma oração, Leonardo. Vamos fazer o seguinte: vamos seguir aqui na sequência do você, eu e a Camila, pode ser? Assim, claro. Então, beleza, pode começar. Pai misericordioso, Deus todo-poderoso, tu que és fonte de luz e da ciência, concede-me um coração ardente, fiel e sedento da sua vontade, para conhecer as suas obras e escutar o teu chamado à perfeição. Jesus crucificado, servo, sofredor e filho de Deus,
Quero permanecer aos pés da tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, sua mãe nossa, e diante de suas dores cultivar um amor filial a Deus e a perseverar na vivência da sua palavra. Espírito Santo de Deus, fiel consolador dos aflitos, derramai seus dons durante minha caminhada evangélica e fortaleça a minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o evangelho com alegria. Ó Santíssima e indivisível Trindade, que é essencialmente o dom de si, é amor na sua realidade original e infinita. Fortaleça-nos a testemunhar e viver a comunhão, a sua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores, Rogai por nós. São Tomás de Aquino, Rogai por nós. São João Apóstolo e Evangelista, rogai pela comunidade Fidelidade da Cruz, Filhos da Misericórdia, e por todos da Escola de Fidelidade e pelo mundo inteiro. Amém. Amém. Gente, esse foi o nosso podcast. Você que está nos assistindo agora ao vivo ou depois dentro do seu carro. Espero que você tenha gostado muito. E só alguns avisos rapidinho. Quinta-feira agora nós temos o workshop, né? Lá na nossa comunidade, na nossa casa. E também nós teremos o grupo de oração lá na Paróquia Senhor Bom Jesus. E sexta-feira, adoração 20h30. Domingo, Santa Missa 11h30. E de segunda a sexta, missa, 12h15. É isso tudo só, né, Camila? Não esqueci de nada não, né? Isso. Acompanhe a gente nas redes sociais para mais informações, eventos, a gente posta tudo lá. É isso aí. Léo, obrigado, viu? E é Deus isso. abençoe. Obrigada, Pessoal, até a próxima. Obrigada a todos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente.